História começa com alguém em frente a uma porta arco-íris. Essa pessoa que está bem ferida tenta abrir a porta. Enquanto isso, pessoas que estavam o perseguindo ficam bem irritadas pelo que ele está fazendo. Essa pessoa que está ferida pensa que não pode perder a porta pela segunda vez. Ele não quer cometer esse erro novamente e fala que dessa vez essa porta será dele. Enquanto as pessoas que o seguiam o xingam, ele fala que mesmo que morra, não vai deixar essa porta para mais ninguém. Ele precisa recuperar tudo que era destinado a ele. Então voltamos para o passado, onde o Prota e seu irmão estão vendo uma entrevista com o primeiro jogador de ouro do Japão. O Hirazaka se apresenta e o Prota fica maravilhado e fala que ele é muito legal. E seu irmão responde dizendo que ele é muito barulhento. A entrevistadora pergunta ao Hirazaka sobre o incidente de liberação de uma porta de outro mundo. E isso resultou em uma catástrofe com 16 vítimas por causa das criaturas do subterrâneo que foram liberadas. E o Hirazaka diz que, como todos sabem, as criaturas do subterrâneo são imunes às armas militares e estão seladas na porta do outro mundo. E o tempo limite de liberação da porta é exibido nela. E caso o cronômetro chegue a zero, a porta se abrirá e libertará uma criatura feroz. Mas ainda há uma maneira de impedir isso. Eles, os jogadores, escolhidos pela Porta das Provações, devem invadir as portas e derrotar as criaturas antes do tempo limite. E o Hirazaka pede que, para evitar tragédias como a de ontem, gostaria de pedir que todos os informem imediatamente assim que descobrirem uma porta, e diz que eles, os jogadores, protegerão todos das criaturas do mundo subterrâneo. O Prota, maravilhado com isso, diz que os jogadores são tão incríveis. Nisso é mostrado que há 5 anos, uma porta de outro mundo apareceu por todo o mundo, e as pessoas entraram em desespero ao descobrirem que as armas militares não funcionavam contra as criaturas do mundo subterrâneo, e aqueles capazes de derrotá-las eram os escolhidos que conseguiam passar pela Porta das Provações, os jogadores. E essas portas são classificadas como ouro, prata e cobre, sendo os jogadores de ouro os mais fortes e com habilidades de combate incríveis. Nisso, enquanto Taiga assistia, ele fala com seu irmão, e ambos ficam perplexos vendo uma porta bem na sua frente. O Prota, vendo a porta dourada das provações, pensa que se for até lá, ele também pode se tornar um jogador. Porém seu irmão o empurra para longe, se desculpando. Ele diz que vai pegar isso. O Prota tenta pedir para esperar, mas ele rapidamente fecha a porta. 3 anos depois, o Prota está preso em teias de aranha. Enquanto os caras do início tacam pedra nele, e um deles diz que se acertar na cabeça será 10 pontos, o Prota tremendo de medo enquanto o de cabelo azul diz que lá vai ele, e que ele deve esquivar direito. Enquanto se prepara para lançar, alguém chega por lá. Era o Taiga, que perguntava se eles estavam incomodando o Subaru novamente. O Prota lembra do dia que seu irmão sobreviveu à Porta Dourada, e se tornou o jogador mais jovem do Japão. Seu irmão, observando com desprezo, o chama de inseto maldito e diz que isso é um jeito patético de ser maltratado por 3 jogadores rank cobre, e fala que ser irmão dele dá nojo. Pedindo a pedra ao figurante de cabelo azul, ele usa sua habilidade, e um brilho imenso dá para ser visto de fora da escola, e ativa seu braço dourado, enquanto os figurantes ficam chocados, falando que essa habilidade é capaz de rivalizar com a espada dourada do Hirazaka. O Prota, chorando de medo enquanto seu irmão se prepara para lançar a pedra, e lançando, ela passa bem do lado do Prota, e de tanto medo ele se mija todo. Indo embora, o Taiga diz que podem fazer o que quiserem com o Subaru. Mais tarde, pessoas que passavam pensam que isso não é possível e, rindo, tiram fotos. E lá estava o Prota todo humilhado depois de ter levado uma surra e sofrido um bullying pesado. E as pessoas falando que, diferente de seu irmão mais novo, ele é patético. Agora, de noite, na casa do Prota, seus pais comemorando dizem que estão bem orgulhosos dele. E a mãe dele diz que ele é um ótimo filho, pronto para ajudar os pais mesmo sendo estudante, diferente do irmão inútil dele. O pai do Prota diz que ele certamente é um fracassado. O Taiga, que estava bebendo água e os escutando, vendo que sua água acabou, diz que não tem outro jeito. E então, chama o Prota. Saindo para ver o que ele queria, ele responde dizendo que sua água acabou e o manda comprar mais. O Prota fala que ainda está estudando. Ele responde dizendo que mesmo que estude, ele é um inútil, porque vai continuar sendo seu bichinho de estimação. E jogando o dinheiro na cara dele, ele diz que ele nunca vai conseguir escapar. O Prota, voltando para casa, pensa: quantos anos ele pensa que isso ainda vai durar? E reflete se ele está realmente falando sério. Ele realmente quer dizer pelo resto da vida? Ao mesmo tempo sendo maltratado pelos próprios pais, que o chamam de inútil, e se imagina sendo um idoso, e seu irmão o mandando comprar água. Desesperado, ele pensa que não quer isso, e se pergunta: por que ele?
Se ele pudesse recomeçar sua vida, não teria deixado ele pegar aquela porta. Até que os figurantes de antes aparecem novamente. E o de boné diz que eles estão bem cansados depois de voltar da destruição de uma porta, e pede para ele sair com eles para relaxar. E o prota sai correndo, sentindo dor. O Hakari da Shop pergunta se ele quer ir ao hospital primeiro, mas ele diz que vão torturar e matar o prota primeiro, pois não precisam se segurar, já que tem permissão do Taiga. Enquanto o prota corria, eles o acompanham, e um deles fala que isso está bem engraçado, continue assim. E o de boné usa sua espada e faz um corte no braço do prota, e então ele percebe que esses caras realmente planejam matá-lo. O de boné diz que aqui é um bom lugar, e o chuta para dentro de um beco. Caído lá, o prota toma um soco e começa a ser espancado. E o de óculos fala que agora já podem o matar. Ativando sua habilidade rosa-vermelha, ele se prepara para lançar o ataque no prota e diz que agora acabou. Mas de repente, uma porta aparece bem na frente dele, partindo o Hakari da Shen no meio. Todos ficam chocados vendo isso e se perguntam por que e o que a porta das provações está fazendo ali. Até que a porta começa a mudar de cor, saindo do cobre para prata e ouro. Enquanto todos estão surpresos, ela muda novamente, dessa vez para arco-íris. O de boné se pergunta se então essa porta arco-íris é mais poderosa que a porta de ouro. E o prota, abrindo a porta, pensa que dessa vez ele vai recomeçar sua vida do zero. E os figurantes ficam putos, se perguntando se ele está tentando passar pela porta. E o de boné usa sua habilidade, desconectando a perna do prota. Enquanto grita de dor, ele pensa em toda a humilhação que já passou e diz que dessa vez essa porta será dele. Rastejando até lá dentro, ele diz que mesmo que morra, não vai entregá-la para ninguém. Após a porta se fechar, ele pensa que força, status, honra e dinheiro. Ele que deveria ter obtido tudo isso. E o sistema dá boas-vindas ao Ariake Subaru. E alguém se aproxima dele, e o sistema fala que a prova do arco-íris começará agora. Isso enquanto um demônio colorido o observa, e o monstro, segurando a cabeça do prota, enfia o dedo na cabeça dele, e uma energia enorme é liberada. O sistema fala que a miopia foi corrigida, e o prota foi curado dos danos que tinha recebido. O prota acorda assustado, e se depara com aquele demônio colorido em sua frente, o encarando. Ele pula para trás de medo enquanto o bicho vai embora, e o prota se pergunta o que é isso, mas lembra que tinha atravessado uma porta arco-íris. Nos é mostrado o Hirasaka, falando que a porta que ele entrou parecia um castelo medieval, onde cada parte era de ouro, e diz que cada sala atrás de cada portão das provações tem um líder dentro. Para se tornar um jogador, precisa ser reconhecido por eles. Voltando para o prota, ele está se perguntando se esse cara na sua frente é o proprietário da porta arco-íris e pensando em qual será o objetivo dessa provação. Ele lembra do Hirasaka falando que o proprietário da porta dele era um cavaleiro dourado e que foi reconhecido ao lutar contra ele com uma espada, assim recebendo parte do poder dele. E o prota pensa que o objetivo da sua porta é tocar o proprietário. O demônio impaciente chama o prota, e isso acaba deixando o prota com bastante medo, se perguntando se esse bicho consegue falar. E o monstro pergunta ao prota quanto tempo mais ele vai ficar parado e pergunta se ele não se recuperou completamente. O prota responde dizendo que está bem e ele o manda se apressar e ir o enfrentar. O prota pede para ele esperar um segundo e pergunta quem é ele, pois existem 3 tipos de portas: ouro, prata e cobre. Nunca ouviu falar de uma porta arco-íris. O demônio irritado pergunta qual a importância disso e lança um ataque enorme ao lado do prota. Esse ataque causa uma baita destruição, e então ele grita com o prota o mandando deixar de ser preguiçoso e se apressar. O prota diz que não consegue se levantar. Suas pernas estão tremendo de medo. E o demônio, bem decepcionado, se pergunta por que escolheram esse cara. E o demônio, balançando sua mão, invoca várias espadas em cima do prota, que nem se mexe enquanto elas caem. E o demônio diz que se ele tem medo deve usar isso. Invocando uma porta, ele diz que se isso não funcionar, ele deve encontrar outra porta. O prota reflete se deve tentar tocar no monstro ou voltar para sua vida de antes, e começa a se levantar e ir em direção à porta,
E o demônio o pergunta se ele abriu a porta porque queria poder. O prota diz que sim, mas ele está com medo. E enquanto estava abrindo a porta, o demônio o chama de maldito inseto, e o prota se lembra de todos que o chamaram da mesma coisa. O demônio diz que tanto faz. Ele deve viver o resto de sua vida miserável se arrastando por aí. O prota, vendo o reflexo de si mesmo mais velho no espelho, chorando, ele diz que cada um deles que tem poder acham que podem fazer o que quiserem, acham que é normal chamar as pessoas de insetos. E o demônio rindo dele diz que é claro que isso é normal. Puto. Ele grita e pergunta por que ninguém pode o entender. O demônio fala que parece que o lixo do inseto ficou irritado, e o prota avança para cima dele dizendo que ele terá esse maldito poder. Acertando um socaço na cara do monstro, surpreso ele se pergunta se conseguiu mesmo. E o demônio diz que ele conseguiu por todo o seu coração nisso, e fala que isso é maravilhoso, e fala que não estava errado afinal. Esse ódio que ele emanava. E o dizendo que ele conseguiu, ele dá uma baita mordida no prota, e uma energia vermelha começa a ser liberada. O prota pensa que ele vai acabar o matando, e pensa que se vai ser assim, então, e dá uma mordida no monstro, que o deixa bem surpreso, e fala que ele é tão interessante, e diz que vai dar um extra para ele. E enquanto ambos se mordem, aquela energia vermelha se torna colorida. O sistema diz que o prota conseguiu superar a prova, e o prota que estava caído no chão paralisado, o monstro o deseja boa sorte e diz que ele tinha o perguntado seu nome. Se apresentando, ele diz que seu nome é Vanquish. E sumindo, ele ri e diz que isso é muito interessante. O sistema alerta que a prova acabou e a Iraqi Subaru se tornou um jogador nível 1. A habilidade dele é Vampiro Progenitor. E observando tudo, ele nota a habilidade Modelo de Sangue e a habilidade bônus Arco-Íris, que dá a ele mais habilidades adicionais. E o sistema alerta que a porta das provações está desaparecendo e todo o chão começa a desaparecer. Enquanto pensava, a porta acaba caindo também e, em seguida, o prota cai no vazio. Do lado de fora, a porta arco-íris começa a desaparecer, e eles se perguntam se ela está desaparecendo, e isso significa que o prota morreu. Tristes, eles falam que queriam tanto que fossem eles. Isso enquanto uma fenda se abria atrás deles, e dela o prota surge. O de cabelo azul fala que agora que ele voltou ele está arruinado, enquanto o outro fala que isso é uma merda, pois agora ele é um jogador. E o cara de boné questiona se o Subaru se tornou um jogador. O prota lembra que é verdade, ele obteve o poder do Vanquish e o de boné o ataca, mas o prota consegue desviar. O prota pede para ele esperar um pouco, mas o de boné pergunta como ele ousa roubar a porta dele. Indo para cima, ele o manda morrer, e o prota, usando uma habilidade em seu olho, consegue ver os movimentos do cara e, desviando, pensa sobre estar conseguindo ver os golpes desse cara. Levando vários golpes consecutivos, ele percebe que consegue ver claramente os golpes. Desviando de um que passa do lado de sua cabeça, ele segura o braço do cara e pede para pararem com isso. Ele, extremamente irritado, o xingando, pergunta se ele tem ideia de quem é o braço que está segurando. O prota tenta pedir desculpa, mas é atingido por um chute na barriga, e o cara tenta lhe dar um soco na cara. Porém, ele consegue desviar, mas não adianta muita coisa porque ele ainda o atinge. Sentindo isso, o prota nota que isso não doeu, e uma janela de tutorial aparece dizendo que sua barra de HP representa sua vida. Atualmente, o HP dele é 155 de 173. O sistema fala que, quando chegar a 0, você ficará incapaz de se mover, então deve lutar evitando o máximo de dano. Vendo todas essas informações, o prota percebe que é assim que um jogador vê o mundo, e nota que a razão do golpe não ter doído é porque ele se tornou um jogador. O de cabelo azul fala que com certeza o prota também consegue ver o menu, mas o de boné o manda calar a boca e, ativando sua habilidade, diz que não suporta ser subestimado. Usando sua rosa vermelha, ele lança um grande feixe de energia no prota, que causa uma baita explosão. Rindo, pensa que derrotou o prota, mas, no meio da fumaça, ele aparece novamente, um pouco ferido, mas ainda inteiro, e diz que pensou que iria morrer. Vendo que perdeu muito HP, fala que vai ficar bem perigoso se continuar sendo acertado. O de boné, surpreso, fala que isso só pode ser zoeira. Sua habilidade pode destruir facilmente um carro, mas ainda assim,
O prota que foi acertado levou esse dano. Seu amigo pergunta se não deveriam somente fugir, pois a porta que ele entrou certamente é mais forte que a de ouro. Ele o manda prestar bem atenção, pois, se o prota subir de nível, eles nunca vão ter chances de vencer. E ele fala que precisam matá-lo agora que ele é nível 1. O prota, vendo que eles estão discutindo, se pergunta se talvez deveria fugir enquanto eles conversam, mas acaba sendo preso por várias teias lançadas pelo Homem-Aranha de cabelo azul da Shopee, e o de boné avança para finalizá-lo novamente. O prota pensa que isso é ruim, e vendo que ele vai o atingir, pensa em usar alguma habilidade, mas não sabe como. Quando de repente várias lâminas saem de seu corpo e atingem o de boné. Atrás dele, o Vanquish diz que essa é a habilidade molde de sangue, e diz que isso é bem entediante, então só dessa vez ele vai ensiná-lo a usar o poder. Ele explica que com o molde de sangue você pode manipular o estado do sangue por 10 segundos. O manda imaginar como fazer o resto e diz para ele ouvir bem, pois ele deve alimentar sua raiva. O prota fica bem curioso, mas novamente é atacado e desvia. Ele se pergunta por que ele continua o atacando, e o inimigo o manda calar a boca, pois foi uma perda enorme ele ter roubado a porta deles e ainda ter perdido seu amigo por causa do prota. O prota pensa para não o fazer rir. Eles o atacaram primeiro, e enquanto escutava o figurante dizer que, mesmo que ele morra, ninguém vai ficar triste, pois ninguém precisa dele, o prota se lembra do Vanquish o mandando alimentar sua raiva, e fica bem puto com isso. Ele o manda parar de dizer coisas egoístas. Usando sua habilidade, ele libera uma aura arco-íris e, indo para cima do figurante, o prota quebra sua espada. Ele fica bem surpreso, mas o prota o acerta com um soco bem merecido na cara, que o faz voar bem longe. Caído na frente do de cabelo azul, ele fica em choque vendo isso, enquanto o prota se aproxima dele nesse quadro foda. Com medo, ele usa sua habilidade de teia, pega seu amigo e foge de lá, enquanto o prota apenas observa eles irem embora. O de cabelo azul se questiona sobre como um jogador nível 1 pode ter essa força, e se pergunta que tipo de monstro o prota obteve esse poder. O prota cai, pensando que está acabado, e comemora por ter ganhado, e vendo todo o desastre atrás dele, ele se pergunta o que fará com aquilo. No outro dia de manhã, alguns policiais e um perito que estavam lá falam que o corpo foi dividido em 2. Isso certamente não foi feito por um ser humano, e se perguntam se isso não foi obra de uma criatura das profundezas. O Hirazaka aparece por lá e diz para não se preocuparem, pois ele verificou ao redor e não há sinais de criaturas das profundezas por perto. Pegando o cartão de inscrição do jogador, ele vê que o jogador se chamava Kunisaki Shotaro, um jogador de bronze. Ele pensa que, para dividir um bronze ao meio, o culpado deve ser tão poderoso quanto um prata. E sente seu coração estranhamente agitado, mas não é o seu, e pergunta ao contratante dele se é ele. Porém, ele diz que isso não importa, pois precisam achar o culpado o mais rápido possível. Não é hora dos jogadores lutarem entre si, pois seus deveres é destruir o máximo de portas possíveis antes que o relógio celestial chegue a 0. Atualmente, o relógio tem 21 horas e 48 minutos. A cena muda para o Taiga, e ele diz que já é de manhã, e o Subaru ainda não voltou e nem leu sua mensagem. Olhando o celular, ele vê a notícia de um jogador cobre morto por outro jogador há 2 horas atrás. E se perguntando quem foi, ele se assusta vendo que esse é um dos caras que zoava o Subaru e, puto, ele destrói a casa do prota e se pergunta se ele se tornou um jogador. Na cidade de Shinagawa, no quartel-general da Federação de Jogadores do Japão, um lugar para jogadores despertados e da organização que controla os portais. O prota fala que isso é incrível, e imagina que todos ali sejam jogadores. Então, uma mulher fala com ele, dá parabéns por ter despertado e pergunta se ele quer se registrar. Respondendo que sim, é dito que no Japão é ilegal que jogadores não registrados entrem nos portais. O prota lembra que os acontecimentos de ontem acabaram em um assassinato, e investigar a morte de um jogador é trabalho de outro jogador, e pensa que se for o Taiga, com certeza ele vai morrer. Por isso precisa concluir o máximo de portais possíveis. A mulher diz que vai explicar as regras gerais. Primeiro, se você concluir um portal, você sobe de nível. Segundo, quanto mais estrelas no portal, maior a dificuldade. Terceiro,
Após destruir o portal, as estrelas podem ser trocadas por dinheiro. O Prota pergunta se pode trocar essa estrela, e lembra que essa foi a estrela que o de boné deixou cair durante a luta. Ela, um pouco curiosa, pergunta: de quem é aquela estrela? O Prota explica que logo depois de virar um jogador, tinha um portal na sua frente e ele conseguiu ela depois de concluir ele. Ela fala que um não registrado entrando num portal deve levar uma punição de aprisionamento de até 5 anos ou uma multa de 1 milhão de ien. Em outro lugar, na delegacia, alguém entra e era o Taiga. O policial percebe que um dos 7 rank, o Taiga Rank Ouro do Japão, está ali e pergunta como pode o ajudar. O Taiga pergunta sobre o caso de assassinato de ontem. A testemunha e a prova estão aqui? Pois tem algo que ele queria checar. O Prota, olhando para o celular, vê que ganhou 100 mil ien e pensa que conseguiu trocar a estrela por dinheiro, e a mulher dizendo que isso normalmente é um crime sério, um não-membro fechar um portal, mas ela vai deixar passar dessa vez. E vendo a taxa de troca, o Prota fala que um jogador ganha tudo isso? Uma estrela é 1 milhão, e mais 5 dá mais de 100 milhões. O Prota fala que agora tem que achar um portal. Mas parado em uma loja de roupas e um barbeiro, ele percebe que está parecendo um mendigo, e gastando um pouco nisso, ele sai de lá com um visual bem melhor agora. Ele caminha por aí e, tomando um café, ele fala que isso é incrível. Conseguiu comprar suas próprias roupas e cortar o cabelo com um barbeiro. E também é sua primeira vez em uma cafeteria. E bebendo seu macchiato de caramelo, ele diz que isso é tão bom que está chorando, e percebe que agora ele está experienciando a liberdade pela primeira vez em sua vida. Ficando um pouco para baixo, ele decide que depois que terminar de beber isso, vai com certeza começar a procurar um portal. E depois de fechar o portal, com certeza vai voltar e beber isso novamente, porque ele é um jogador agora. Mas nesse momento, bem ao seu lado, está o Taiga o encarando. O Prota se pergunta como ele o achou e como chegou até ali. Decidido, ele diz que tem que fugir, mas o Taiga nem dá tempo para ele e avança quebrando o vidro, e o segurando pela camisa, ele o puxa para fora e o lança na rua, fazendo o Prota de boliche. Notando que vai bater em uma família de figurantes, ele usa sua habilidade molde de sangue, criando um tipo de teia se segurando em vários carros, e grita para aquelas pessoas fugirem dali. O Taiga, se aproximando, diz que não acredita. Ele se tornou um jogador mesmo. O Prota pensa que lutar contra um rank ouro sendo nível 1, e além disso foi descoberto pelo Taiga. E o Taiga grita que vai matar o Subaru. O Prota então percebe que não tem o que fazer e ativa sua habilidade arco-íris. A cena muda para um trânsito paralisado, e uma mulher diz que com o trânsito assim não dá nem para dirigir e pergunta a uma pessoa o que está acontecendo. Ele diz que Ariake Taiga ficou louco, e ela, incrédula, pensa se deveria fugir do carro, pois esse lugar vai ser destruído, isso enquanto o Taiga e o Prota se encaravam, com ambos liberando suas auras. O Prota pergunta como ele sabia onde ele estava, o Taiga debocha e o manda descobrir sozinho, já avançando para cima dele, mas o Prota consegue esquivar. Tomando distância, ele pensa que provavelmente foi por causa do rastreador do seu celular. O Taiga, usando sua habilidade Braço Dourado, diz que não faz diferença, pois ele vai morrer. E na mente do Prota, o Vanquish o pergunta se ele quer uma dica, e diz que o molde de sangue é uma habilidade que transfere poder para o seu sangue e o manipula livremente, mas não deve abusar, pois irá acabar esgotando rápido. O Prota diz que sua prioridade é sobreviver. O Taiga o manda desaparecer e, usando seu ataque, causa uma grande explosão, sorrindo pensando que o matou, mas fica chocado percebendo que o Prota escapou. Vendo as teias, ele se pergunta se ele imitou a habilidade daquele cara de cabelo azul, e o chamando de maldito verme, ele avança para dar um soco nele. O Prota usa novamente sua habilidade para desviar, e vendo a destruição daquele soco, ele pensa que essa foi por pouco, e nota que se for acertado é o fim. O Taiga pensa sobre essa habilidade que dispara a corda da mão e dá para se mover livremente e agarrar as coisas, e diz que isso é patético. Avançando novamente para cima do Prota, ele grita que só precisa acertá-lo uma vez. O Prota, parado, libera uma fumaça vermelha. O Taiga, sendo cercado pela fumaça, fica confuso, se perguntando se isso é outra habilidade. E enquanto ele estava com a guarda baixa,
O prota aparece atrás dele, pronto para dar um soco. E ao acertá-lo com o soco, ele sente uma enorme dor em seu braço. E gritando, pensa que o ataque que derrotou o Sawatari nem causou dano no Taiga. O Taiga pergunta se ele já acabou e dá um baita tapa que causa um bom dano no prota, fazendo seu HP baixar para 12. Rindo, o Taiga diz que ele não pode mais correr, mas percebe várias lâminas apontadas para ele e fica surpreso, vendo que o prota ainda está planejando algo. O prota faz o sangue novamente se transformar em neblina cegando o Taiga. Ele o acerta com as lâminas e pensa que esse é o sangue mais resistente que pode fazer, mas o Taiga, rindo, totalmente intacto, diz que já disse. Ele não passa de um lixo. O prota fica assustado, pensando que não causou nenhum arranhão. A velocidade, poder e defesa estão em outro nível. Mesmo tendo se tornado um jogador, não importa quantas habilidades use. O Taiga bem próximo dele, o prota pensa que ainda não é mais forte que ele. Segurando a cabeça do prota, ele fala que com essa habilidade de transformar sangue em várias coisas, vai ser difícil ele subir de nível. Indo dar um soco, ele diz que tem que matá-lo antes que isso aconteça. Dando um soco no prota, uma grande onda de choque é gerada. O prota, que usou uma habilidade de defesa, diz que se velocidade, força e defesa não funcionaram, então algo macio e grudento. O Taiga se pergunta o que é aquilo, pensando que é um saco de boxe. Ele fala que isso absorveu o impacto como um airbag, mas repara que aquela bolha de sangue está grudada em seu braço e, balançando o braço, ele nota que não quer soltar. No mesmo instante, já tem várias da mesma goma inquebrável ao redor dele. O prota diz que esse momento é crítico, pois o molde de sangue só dura 10 segundos. Prendendo seu irmão, ele diz que mesmo que tenha que usar todo o seu MP, deve impedir o Taiga. O Taiga nota que isso está grudando em seu corpo e ele não pode se mover. Totalmente preso, ele pensa que essa habilidade é mais do que esperava. O Subaru parado bem na frente do Taiga enquanto ambos se encaram, o Taiga grita para ele não achar que venceu. E o Subaru fala que não pensou em vencer, seu objetivo agora é sobreviver. Usando mais da sua habilidade, ele diz que acha que agora vai conseguir. Usando sua habilidade novamente, ele cega o Taiga e o prende novamente. Usando sua teia de sangue, ele faz uma contagem regressiva. Ao fim dos 10 segundos, o Taiga nota que o sangue voltou ao normal e percebe que isso então tem cooldown. Mas quando decide ir novamente atrás do prota, a névoa vermelha aparece novamente. O Taiga diz que é uma bomba de fumaça com atraso e fica bem irritado com o Subaru, perguntando como ele ousa fazê-lo de idiota e que não deve achar que vai escapar dele, pois ele vai caçá-lo até o fim. Mas, sentindo uma pressão enorme, ele se borra todo, e o Hirasaka pergunta a ele que bagunça era aquela. O Taiga, vendo que ele não está sozinho, ele pensa que talvez tenha exagerado, e fala que não tem tempo para explicar. Mas no mesmo instante, correntes o prendem e alguém fala que ele foi um pouco longe. Ele fica desacreditado vendo que todos os 7 rank dourado estão aqui. O Hirasaka, apontando sua espada para o Taiga, diz que eles estão o restringindo, e agora vão ouvir o que ele tem a dizer. Em outro lugar, prestes a anoitecer, o prota diz que ele não está o perseguindo, e se pergunta se conseguiu escapar do Taiga. Fica bem irritado, pensando que não conseguiu nem o arranhar, e que se ele o encontrar de novo, com certeza ele vai morrer. Vendo que as roupas que comprou estão rasgadas, lembra que esqueceu as roupas na cafeteria e diz que para alcançar a liberdade, ele tem que lutar, pois não quer voltar para aquela vida. Por isso deve ficar mais forte. No outro dia, em um portal, uma mulher diz que já falou que tinha reservado o portal. O de cabelo amarelo diz que ninguém liga para reservas, e outro diz que ela parece meio fraca, então deve dar esse portal para eles. Ela diz que eles falaram que ela parece fraca, então, já que eles não a conhecem, ela vai ter que refrescar a memória deles. Bem, rapaziada, infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito e gostaria humildemente de pedir que você se inscrevesse no canal e deixasse o like, para que eu possa continuar postando esse tipo de conteúdo.